Irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas e nós estamos tomando conhecimento, domingo após domingo, das dificuldades enfrentadas pelo apóstolo Paulo para defender os crentes da Galácia. Vocês vão se lembrar que nós não estamos falando aqui de uma igreja apenas, nós estamos falando de mais igrejas, não é? E estavam naquela região sendo atacadas por um grupo chamado de judaizantes, homens que defendiam a lei de Moisés com unhas e dentes, dizendo que ela era superior ao evangelho pregado e ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é muito importante que nós entendamos e que nós compreendamos que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, muitos dizem que foi o primeiro documento produzido por ele, ele escreve entristecido. O coração dele está marcado pela tristeza de ver como aqueles crentes estavam sendo facilmente persuadidos pelos judaizantes e abandonando a fé. E para que ele pudesse, então, defender o evangelho pregado, anunciado por ele mesmo, evangelho este que não era dele, mas era o evangelho de Jesus, ele vai apresentar 6 argumentos. Nós já vimos 3 deles. O argumento da experiência pessoal, da conversão, o argumento bíblico, ele usa a própria escritura para defender aquilo que ele dizia, o argumento lógico, que foi o da semana passada. Irmãos, eu vou pedir encarecidamente que nós agora tenhamos reverência. Eu vou ter que pedir, eu estou vendo muita gente entrando e saindo, e é hora de prestarmos atenção na palavra de Deus, isso me incomoda. Por favor, agora eu peço reverência diante do Senhor, o Senhor está falando conosco. Então eu quero pedir agora, por favor, se possível, não levantem para tomar água, já tiveram tempo para isso, ok? Eu vou pedir isso para vocês, tá bom? Queridos, então, muito importante que nós entendamos, irmãos, e eu até perdi a linha de raciocínio aqui, me desculpem, deixa eu pegar a linha de volta aqui. Aí o apóstolo Paulo apresentou os argumentos dele, não é? E hoje eu quero apresentar para vocês o argumento histórico. Paulo vai usar, irmãos, exemplos do dia a dia, do cotidiano daquela sociedade que vivia dentro da sociedade romana e aplicar esse argumento na história de Israel e, consequentemente, na história dos Gálatas. É muito importante que nós estejamos atentos a toda a historicidade que envolve o que nós vamos estudar hoje, para que nós possamos compreender a profundidade do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo disse semana passada, no versículo 29, ele disse o seguinte: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Preste atenção nessa palavra que Paulo disse no versículo 29, herdeiros. Paulo vai falar sobre isso hoje. Esse é o argumento histórico do apóstolo, não é? E ele não mudou de assunto, irmãos. Na verdade, ele continua dentro do mesmo assunto, mas ele vai mudar agora de argumento. E para que nós possamos entender esse argumento histórico do apóstolo, nós precisamos compreender o que envolvia a questão do herdeiro naquele contexto. Irmãos, quando um pai romano fazia o seu testamento para deixar toda a sua riqueza para o seu filho, ele nomeava 2 tipos de pessoas no testamento. Ele nomeava os aios, aqueles que nós falamos semana passada, os pedagogos, aqueles que iriam cuidar do seu filho desde o nascimento até os 14 anos de idade. Então, do 0
aos 14 anos de idade, irmãos, essa criança era entregue nas mãos, muitas vezes, de um escravo que tinha letra, que tinha conhecimento, e esse escravo cuidaria dessa criança até os 14 anos. Seria entregue nas mãos de um curador. E esse curador cuidaria dessa criança até os, obviamente, já não criança, adolescente, pegaria esse adolescente e o levaria até a idade de 25 anos. Aos 25 anos, ele atingiria a maioridade para assumir a herança do pai e os negócios da família. Então isso é muito interessante porque essas duas pessoas, esse aio, esse pedagogo e esse curador, eram nomeados pelo pai, e quando o pai morria, e nós estamos falando de um contexto onde os homens morriam muito cedo, quando o pai morria, esse curador ou a pessoa nomeada pelo pai, aquele aio, seriam então lidos no testamento e eles assumiriam a responsabilidade de cuidar daquela criança e posteriormente daquele adolescente, levando-o até a maioridade. Deu para entender isso? Esse é o contexto que Paulo está usando aqui. E ele quer aplicar isso a Israel. Então você pode ler comigo aí, por favor, versículos 1 e 2. Veja só. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, olha só, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, aquela criança do 0 aos 25 anos, em nada ela diferia de um escravo. Ela obedecia ordens, ela não tinha autoridade, ela não podia mandar. Ela estava debaixo da tutela dos curadores, estava debaixo da autoridade do pai, e ela não tinha autoridade nenhuma. Então ela se parecia muito com um escravo. A diferença é que ela tinha uma herança aguardando por ela. Quando ela atingisse os 25 anos, ela assumiria a herança e se tornaria dono de tudo. Ou seja, aquela criança que vai sendo cuidada, ela é dona de tudo aquilo. Ela é dona de tudo aquilo, mas, como ainda não atingiu a maioridade, ela não podia assumir essa responsabilidade. Por isso, ela era vista, ela não diferia de um escravo que trabalhasse na sua casa, porque os escravos não tinham autoridade, os escravos não tinham autonomia, e aquela criança também não tinha. Então, Paulo pega isso e aplica a Israel. É o que ele vai dizer no versículo 3. Veja só. Assim também nós. Aqui Paulo está falando, primeiramente, dos judeus. Nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Irmãos, é muito importante que nós entendamos que Israel, como nação, não diferia em nada das demais nações. As demais nações tinham os seus territórios, Israel também tinha. As demais nações tinham uma constituição, ou seja, um sistema de leis, Israel também tinha. Vale lembrar, não é, irmãos, que quando Israel recebe a lei de Deus, lá no Sinai, por volta de 1450 a.C., já existia, há cerca de 300 anos, um código chamado Código de Hammurabi, que foi um código criado por um rei, o rei da Mesopotâmia, entre os anos de 1792 a 1750 a.C., chamado de Código de Hammurabi, por conta do nome do seu criador, que era muito parecido com o sistema de leis de Israel. Então, quando Israel recebe a lei, 300 anos depois do Código de Hammurabi, esse código já era presente em muitas nações do mundo. Então, olhando-se geograficamente, olhando-se como nação, Israel não diferia das demais nações do mundo. E ela estava totalmente subjugada por um sistema de leis que Paulo vai chamar aqui de rudimentos do mundo. É muito importante que nós entendamos essa palavra, rudimentos do mundo. O que ela significa? Essa palavra rudimentos, irmãos,
ela pode significar coisas elementares, ela pode significar letras do alfabeto, ou ela pode significar também poderes espirituais que dominavam o mundo. Israel estava debaixo de um governo espiritual, e aí você pode perguntar assim, mas pastor, como que algo que foi dado por Deus, no caso a lei, poderia ser de alguma maneira instrumento do diabo? John Stott tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês. O teólogo John Stott, ele disse assim, o que Paulo quer dizer é que o diabo tomou essa coisa boa, a lei, e a distorceu para os seus próprios propósitos malignos, a fim de escravizar homens e mulheres, exatamente como o guardião da criança pode maltratá-la durante sua minoridade, e até mesmo tiranizá-la de uma forma que seus pais jamais pretendiam. O diabo explorou a boa lei de Deus a fim de tiranizar pessoas de maneira que Deus jamais intentou. Deus pretendia que a lei revelasse o pecado e levasse os homens a Cristo. Satanás usou-a para revelar o pecado e levar os homens ao desespero. Deus pretendia que a lei fosse um passo intermediário na nossa justificação. Satanás usa como um passo final para a nossa condenação. Deus pretendia que a lei fosse um degrau para a liberdade. Satanás usa como um beco sem saída, enganando os simplórios e levando-os a crer que não há escape da sua terrível escravidão. Então é interessante que durante vários séculos Israel esteve debaixo da tirania promovida, principalmente pelos líderes religiosos, no tocante à lei, assim como as nações que circundavam Israel. Então, olhando dentro de um contexto puramente histórico, Israel não tinha diferença para as demais nações, a não ser uma questão. Qual, pastor? A questão de que Israel tinha as promessas de Deus sobre si. E quando, preste atenção, que coisa linda isso aqui, quando Israel atingiu a maioridade, é interessante que nós pensemos que Israel vai entregar o que para o mundo, irmãos? Israel vai entregar as escrituras para o mundo. As escrituras foram produzidas por Israel. Depois veio o Império Grego. O Império Grego vai entregar o que para o mundo? O Império Grego vai entregar a língua universal. Depois vem os romanos, que vão entregar as estradas por onde os mensageiros passavam com as cópias dos livros sagrados para fortalecer as igrejas. Então, Israel estava pronto, o mundo estava pronto, e agora Deus iria cumprir a sua promessa, o herdeiro viria trazendo essa possibilidade de que nós também nos tornássemos herdeiros. Então Israel agora atinge a maioridade. Vocês se lembram que o menino tinha que atingir a idade de 25 anos para herdar a herança do pai. Agora Israel está pronto, é o que está aqui nos versículos 4 e 5 de Gálatas 4. Veja só. Mas vindo a plenitude dos tempos, em outras palavras, vindo a maioridade, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nem os céus dos céus podem conter, estava agora no ventre de uma mulher. No ventre de uma mulher, seria gerado 9 meses, nasceria de um parto normal, cresceria como uma criança, mas ele era o descendente de Abraão, aquele que veio cumprir a promessa de Deus a Abraão. Então, olha só, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, ou seja, Jesus era um judeu, ele foi na sinagoga no dia de sábado, ele cumpria a lei enquanto ele se desenvolvia. Mas qual era a diferença desse menino, que olhando para ele não víamos nenhuma diferença? Ele era como um judeu comum, ele era como qualquer judeu. Qual era a diferença desse menino? Esse menino veio para remir os que estavam debaixo da lei. E qual o propósito disso? A fim de recebermos a adoção de filhos. Então Jesus é o filho
que veio nos tornar filhos. Jesus é o herdeiro que veio nos tornar herdeiros com ele. Que maravilha isso. Tudo porque Israel estava pronto. O tempo havia chegado e Deus vai cumprir a sua promessa. É interessante o que Hernandes Dias Lopes vai dizer, citando o Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte: Israel passou cerca de 15 séculos no jardim da infância e na escola primária, aprendendo os fundamentos da vida espiritual, a fim de estar preparado para a vinda de Cristo. Quando isso acontecesse, o povo receberia a revelação plena, pois Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Ele é a última palavra de Deus. Por isso, o legalismo não é um passo rumo à maturidade, é um passo de volta à infância. A lei não era a revelação final de Deus, era apenas a preparação para essa revelação definitiva em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E aí Paulo, agora, ele vai dizer algo extraordinário, porque Deus não enviou apenas seu Filho. Veja comigo versículos 6 e 7, nós precisamos atentar para isso aqui. E porque sois filhos, ele está falando para quem? Para os crentes da Galácia. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu gosto muito de duas considerações que eu ouvi aqui. Uma de John Stott e outra de Hernandes Dias Lopes. John Stott disse o seguinte: o Pai enviou o seu Filho para que tivéssemos o status da filiação e enviou o seu Espírito para que tivéssemos uma experiência dela. Agora Hernandes Dias Lopes diz assim: o Espírito é o penhor e a garantia de nossa adoção e nos dá a inabalável confiança de que Deus cuida de nós com amor paternal. Sabe o que significa a expressão Abba? Abba é o diminutivo da palavra pai em aramaico. Então, Abba, pai, significa paizinho, papai, meu papai, irmão amado. Você não precisa de formalidades para conversar com Deus. Você pode entrar na intimidade de Deus. Deus não é um ser que está sentado num trono distante de você, com uma vara na mão, pronto a castigar aquele que desobedece. Deus é o nosso papai querido, é o nosso paizinho, é aquele que está perto, para quem você pode correr nos momentos de aperto. Deus enviou seu Filho para isso, para que eu e você também saíssemos da condição de criaturas para a condição de filhos. E na condição de filhos, pudéssemos ter intimidade com Ele. Eu não tenho nada contra, você me entenda, por favor, você usar de formalidades na sua oração. É claro que não. Se você se sente bem em exaltar os atributos de Deus, faça isso, não é? Ó longânimo Deus, magnificentíssimo Senhor, ó eterno e imaculado Salvador, eu não tenho nada contra. Ele é tudo isso que nós estamos falando. Mas saiba de uma coisa, você não precisa de formalidades para conversar com o Senhor em oração. Você pode chamar Ele de paizinho querido, papai, porque é isso que o Espírito Santo veio fazer. Abba, Pai. É muito importante isso, irmãos. Muito importante isso. Para falar a verdade, se você ler comigo Marcos 14:36, quando Jesus está no Getsêmani, Marcos registra isso. Olha que interessante, quando Jesus vai orar e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus chamava Deus de paizinho querido. Como é que você chama Deus nas suas orações? Como é que você fala com Deus nas suas orações? Você tem essa formalidade como regra ou você tem mantido uma intimidade com Deus no seu secreto de oração? Porque é isso que você pode fazer.
depois que o Espírito Santo veio e nos transformou em Cristo, na condição de filhos de Deus, você precisa entender que você tem um pai muito presente na sua vida, um pai, um bom pai, como nós cantamos aqui. E eu vejo aqui também, não é? Uma música que nós sempre cantamos e que poderia ser trazida para esse contexto também, não é? Nós temos uma música que fala assim: Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. É linda essa música, né, gente? É linda. Por quê? Porque nós não temos um pai apenas, nós temos um Abba Pai. Nós temos um pai pertinho da gente. Um pai pertinho de nós. Para quem nós podemos correr. E aqui eu não quero que vocês me entendam mal, por favor. Por favor, não entendam mal. Não entendam mal o que eu vou dizer. Mas sabe, irmão, Charles Spurgeon disse uma coisa muito interessante. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse que muitas vezes as maiores orações possuem mais lágrimas do que palavras. Entende? É na intimidade que a gente abre o coração para Deus. É ali, naquele íntimo, com o Abba Pai, que você pode receber dele tudo que você precisa. E eu fico imaginando, às vezes, nós, no nosso secreto de oração, conversando com Deus, como se Ele estivesse do nosso lado, porque Ele está mantendo essa intimidade viva no nosso coração, entende? Tratando o Senhor não como aquele pai que parece inacessível, que parece intocável, que parece inalcançável. Não, Jesus veio mudar isso. Ele veio nos tornar co-herdeiros com Ele e nos trouxe seu Espírito, que nos dá essa liberdade de tratar Deus como o Abba Pai. É muito importante o que John Stott vai dizer aqui, porque Paulo vai aplicar agora, primeiro ele aplica aos judeus, ele está dizendo nós, agora ele vai aplicar aos Gálatas. E John Stott diz assim: se vocês eram escravos e agora são filhos, se não conheciam a Deus, mas agora vieram a conhecê-lo e são conhecidos dele, como podem retornar à antiga escravidão? Como podem deixar-se escravizar pelos espíritos muito elementares dos quais Jesus Cristo nos resgatou? Paulo primeiro aplicou o seu argumento histórico para mostrar a similaridade do que acontecia no campo espiritual do que acontecia no dia a dia das pessoas, com aquilo que acontecia no dia a dia das pessoas. Então, os crentes da Galácia, os judeus, estavam muito familiarizados com essa questão de herança na sociedade romana. Então, Paulo usa esse argumento histórico agora, aplicando a Israel. Mas a partir do versículo 8 até o versículo 10, Paulo agora fala para os Gálatas, que vieram do quê? Do paganismo, que vieram da imoralidade sexual, que vieram de uma outra escravidão. Qual escravidão? A escravidão moral, a escravidão da idolatria. E que agora estavam voltando para outra escravidão. Qual delas? A escravidão do legalismo judaico. E Paulo vai dizer, a partir do versículo 8, mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Eles estavam voltando às práticas disso tudo, guardando dias sagrados, guardando festas sagradas, sendo que eles já haviam experimentado a liberdade em Cristo, eram filhos de Deus, herdeiros conforme a promessa, estavam abrindo mão disso para voltarem às práticas do legalismo judaico. E é por isso, irmãos, por isso que Paulo estava indignado. Paulo percebeu que os Gálatas estavam voltando ao velho, à velha vida. Estavam voltando para um novo tipo de escravidão. Eu me lembro de uma vez, estávamos lá em casa assistindo um programa, não me lembro qual,
Estávamos eu, minha esposa e minhas 2 filhas na sala. De repente entrou uma mariposa dentro da sala, uma mariposa enorme. E ela começou a bater asa para tudo quanto é lado. E as minhas filhas levaram um susto assim, e eu levantei e ela voava para dentro da cozinha, voltava, entrava num dos cômodos da casa, mas ela se concentrou na sala. E ela queria sair daquele recinto. E ela batia asas, e batia nas paredes, e batia no teto, e caía no chão. E quando eu ia pegá-la, ela voava de novo. Até que com muita dificuldade ela saiu. Pela mesma porta que ela entrou, ela saiu. E aí eu disse, pronto meninas, acabou, ela foi embora. Mas passado 10 segundos, ela voltou de novo. Para o mesmo lugar. E começou a bater asa de novo, até que ela cansou e pousou assim na cortina. Eu então, com muito cuidado, peguei alguma coisa, não me lembro o quê, e fui lá e peguei a mariposa com a mão e levei bem do lado de fora, assim, da casa, e soltei a mariposa e ela bateu asa e foi embora. Não é? Eu sei que a história não tem muito a ver, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Os crentes da galáxia estavam batendo asas dentro de um recinto, de uma sala chamada mundanismo, paganismo, idolatria. E aí Paulo, com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, pregou o evangelho para eles, e eles então saíram daquele recinto, estavam batendo asas, estavam livres, haviam se tornado filhos, haviam recebido o evangelho, mas agora os judaizantes estavam com sua mensagem fazendo com que os gálatas voltassem de novo para aquele recinto. Não mais dominado pelo mundanismo, mas dominado pela lei de Moisés, e eles estavam ali batendo asas, e Paulo está dizendo, não é possível, versículo que nós vamos ver a seguir. Então, João Calvino vai dizer o seguinte, apartar-se de Deus depois de havê-lo conhecido é a mais perversa ingratidão. É como abandonar o manancial de águas vivas e cavar cisternas rotas que não retêm as águas. João Calvino disse isso. E Adolf Paul diz o seguinte, quando Cristo se desvanece no centro, ressaltam as margens. O periférico torna-se o essencial. Coisas secundárias se impõem como absolutas. Pessoas não libertas socorrem-se nos ritos. Assim procedem escravos, não filhos. Então, esse Adolf Paul está dizendo o seguinte, se você tira Cristo, se você tira o Evangelho, você vai voltar a se comportar como um escravo, não como um filho. Daí a importância do Evangelho da graça na vida daqueles crentes. E é por isso que Paulo está aqui entristecido, amargurado, no versículo 11, quando ele diz assim, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. É como se Paulo estivesse dizendo assim, não é possível, eu gastei tanto tempo, eu me dediquei, eu me empenhei, eu lutei por vocês, eu sofri por vocês, eu preguei o evangelho para vocês, eu gastei tanto tempo com vocês, e agora vocês estão abandonando tudo que eu disse, e estão voltando para essas práticas, tornando-se escravos novamente. Esse é o argumento histórico de Paulo. Resumindo, ele está dizendo, assim como o menino precisava ser conduzido até os 25 anos de idade, Israel foi conduzido pelo Senhor debaixo do domínio da lei, até que Israel estava pronto para que o herdeiro, o descendente de Abraão, pudesse vir, e não só ele assumir a herança, não só ele, mas nos tornar aptos a assumi-la também. E que herança é essa? É a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e a mudança de status espiritual. Antes eu era uma criatura, agora eu sou filho de Deus. Por isso que muitos estão equivocados aí fora, porque você ouve as pessoas dizerem isso. Também sou filho de Deus. Não, nós somos filhos de Deus. É um ledo engano, porque só é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. É Cristo que muda o nosso status espiritual. É Cristo que nos transforma da condição de escravos para a condição de filhos. É Cristo que nos dá uma herança espiritual. Então é só Ele que pode mudar isso. Então, enquanto não houver um encontro com Cristo, enquanto não se há um entendimento do que Cristo fez e do que Cristo é, nós continuamos na condição de criaturas, de escravos de Satanás.
E somente Jesus pode mudar isso. Eu aprendi algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês agora, e uma cristologia. E eu termino a minha palavra para os irmãos nessa manhã. 3 coisas que eu aprendo. Primeiro, ser cristão é um constante andar em frente. O cristão verdadeiro busca sempre o amadurecimento. Nós fomos chamados pelo Senhor para andar em frente, para caminhar, para crescer, para desenvolver a nossa fé. O que é que estava acontecendo com aqueles cristãos da Galácia? Eles estavam retrocedendo, eles estavam voltando às velhas, estavam se tornando escravos novamente. Meus amados irmãos, vida cristã é crescimento contínuo. Temos que crescer todos os dias. Pedro diz isso, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ele não estabeleceu tempo para isso, é todos os dias. E quanto mais você cresce em Cristo, mais você amadurece. De vez em quando nós percebemos, irmãos, e aqui eu não quero julgar ninguém, mas como há ainda hoje cristãos que estão no jardim de infância, que não crescem, que não amadurecem. Cristãos que você precisa ter tato com eles, porque senão eles se machucam facilmente. Você não pode dizer nada, você não pode falar nada, porque senão se machuca, racha, se assusta. E muitas vezes sai da igreja, vai embora, porque um irmão, porque uma irmã, porque o pastor foi duro comigo. Irmãos, nós precisamos aprender, precisamos crescer, precisamos amadurecer. O cristianismo precisa de cristãos maduros. Os Gálatas estavam voltando para o jardim de infância. Eu não sei quantos aqui se lembram de um filme. Eu me lembro de um filme que eu assisti dos anos 80, chamado Um Tira no Jardim de Infância. É com aquele homem fortão, o Arnold Schwarzenegger, né? E o filme era Um Tira. Imagina aquele brutamontes dentro de um jardim de infância, né? Mas o filme era esse mesmo, Um Tira no Jardim de Infância. E ele ali vai ter o filme todo gira em torno de como as crianças vão quebrantando, porque ele era durão, não é? Ele era um tira durão, e como as crianças vão quebrantando o coração dele. Mas, tirando aí a analogia ao filme, muitas vezes há muitos cristãos que estão no jardim de infância ainda, não crescem, não avançam. Nós somos chamados para o amadurecimento, para crescer. Entende? Para poder olhar sempre para frente, sempre para Cristo. É isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Mas há mais uma lição que eu aprendi aqui. Cristãos maduros jamais são persuadidos. Eles são persuasivos. Um cristão maduro não se deixa levar, irmãos, por modismos. Ele tem convicção, ele tem segurança, ele fica firme. Ele ouve uma coisa aqui, ouve uma coisa lá, mas o relacionamento dele com Deus não está estabelecido em ventos de doutrinas, não está estabelecido em modismos, em momentos, em movimentos. O relacionamento dele está estabelecido na palavra de Deus, no relacionamento que ele nutre com o Senhor. Por isso ele não é persuadido, por isso ninguém consegue tirar um crente genuíno da presença de Deus. Por isso que ele não consegue, ninguém consegue convencer um crente genuíno a abandonar a sua fé, a abandonar o seu relacionamento com Cristo. Pelo contrário, aquele crente genuíno, ele tem a capacidade dada pelo Espírito de persuadir, de fazer com que as pessoas possam aderir à proposta dele. O que você tem sido? Você tem sido persuadido ou você tem sido persuasivo? Você é daquele que convence os outros da sua fé? Você tem convicção da sua fé? Você é daqueles que faz com que os outros acreditem que o que você vive é o melhor? Ou você é daquele que não está nem aqui, nem ali, você sempre está aberto, você é eclético, e você sempre está pronto para ouvir o que te dizem, porque você considera tudo. Cuidado com isso. Nós precisamos estar fechados com Jesus. Nós ouvimos muito isso no mundo futebolístico, né? Um time está em crise, aí o jogador fala assim, não, nós estamos fechados com o professor, nós estamos fechados com o técnico. Nós precisamos estar fechados com Jesus.
E não abrir mão facilmente daquilo que nós temos aprendido. Porque um cristão genuíno, ele nunca é na vida dos outros. Mas eu aprendi mais uma última coisa aqui, e eu volto a bater nessa tecla. Preste atenção, somos filhos do Abba Pai. Usufruamos desse privilégio. Irmãos, eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer. Mas eu vou dizer, às vezes, nós somos cristãos históricos, tradicionais, somos cristãos que amam e valorizam a palavra de Deus. Amém por isso. Mas nós precisamos analisar todas as coisas, reter aquilo que é bom, e aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço muitos irmãos pentecostais que nos ensinam muito no quesito oração. Aprendemos muito com eles, porque eles têm isso aqui. Sim ou não? Eles gostam disso. Intimidade com Deus. Você percebe neles essa ânsia de estarem diante de Deus em oração, como nós precisamos aprender com eles. Essa ânsia de estarem diante de Deus, e eles oram com alegria, com amor, com vontade, porque eles entenderam isso muitas vezes melhores do que nós. A questão da intimidade com Deus, do Abba Pai, de você poder estar no secreto com Deus, ali no seu quarto, fechar a porta, orar, ou dentro da sua realidade de oração, e você poder falar com Deus como se Ele estivesse sentado com você na sua mesa da sala, na sua mesa da cozinha, e você poder conversar com Ele sem nenhum tipo de formalidade que te distancie dEle, porque o distanciamento que muitas vezes nós encontramos em relação a Deus não é por causa de Deus, é por nossa causa. Porque muitas vezes nós não usufruímos desse privilégio que temos do Abba Pai. Então usufrua disso. Você tem essa liberdade. Deus é seu amigo. Deus é aquele amigo presente nas horas mais difíceis da sua vida. Fale com Deus, converse com Deus. Mas lembre-se, um certo homem, ele tinha um amigo de infância, e eles eram muito próximos. Sabe aquele amigo de infância que um vive dentro da casa do outro? Eram muito próximos mesmo. Eles foram crescendo e nutriam aquela amizade até que um desses homens candidatou-se a cargos políticos, foi se tornando político, se tornou um vereador, depois um deputado, um senador, e por fim ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Um dia ele estava na Casa Branca e ele recebeu a visita, ele mandou chamar o seu amigo de infância. Quando o amigo de infância chegou perto do presidente, o presidente olhou para ele e disse assim: vem cá, meu amigo, me dá um abraço. E o amigo se afastou dele e disse: não, por favor. Seu presidente, bom dia. Ele: que isso, meu amigo, sou eu, vem cá me dar um abraço. Não é mais você. Você agora é o presidente dos Estados Unidos. E tratou ele com toda a formalidade. E aí o presidente pôde sentir a solidão que esse cargo envolve muitas vezes, porque o amigo mais íntimo dele não foi capaz de tratá-lo como amigo. Olhou para ele como presidente dos Estados Unidos. Eu fico imaginando muitas vezes Deus assim: por que essa formalidade comigo, meu filho? Por que você não vem e abre seu coração para mim? Eu sou tudo isso que você está dizendo na oração aí, mas abre seu coração para mim. Eu sou o teu pai. Eu sou o seu Abba Pai. Fale comigo. Por que você está chorando? Converse comigo. Eu estou presente, eu estou aqui agora, eu te acompanho. Eu não canso de me lembrar quando Elias está fugindo de Jezabel e ele se esconde na caverna e o Senhor fala com ele assim: que fazes aqui, Elias? O Senhor não disse: que fazes aí, Elias? Por que o Senhor disse aqui, Elias, igreja?
Porque ele estava lá com eles. Ele estava perto de eles. Ele estava do lado de eles. No pior momento de eles. Esse é o Deus que nós servimos. O Abba, Pai. Como é que você o trata? Como é que você o vê? E aí eu aprendo uma cristologia aqui e termino a minha palavra. Qual é a cristologia que eu aprendo aqui? Através de sua vitória na cruz, Jesus Cristo nos oferece uma nova realidade espiritual, nos dando um pai, uma família espiritual e um lar. Valorizemos isso e não permitamos que Satanás nos leve de volta. Escute, tudo que o diabo mais quer é levar você de volta. É tirar você da presença de Deus. É afastar você de Deus. É tirar você de casa. É fazer você brigar com a família. É isso que ele quer. Não permita isso, irmão. Valorize o que Cristo te deu. Por isso eu gosto muito daquela música. Somos corpo que assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, que Deus nos ajude, né? Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Ah, irmãos amados, eu me alegro quando eu estou em culto com a minha família espiritual. Vocês não têm ideia como eu me regozijo quando eu estou com a igreja de Jesus. Eu não sei como há pessoas que não querem a igreja, pessoas que rejeitam a igreja, pessoas que não amam a igreja. Como é bom saber que eu tenho uma família espiritual que está orando por mim, que está do meu lado, compreendendo as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, caminhando junto comigo, tendo paciência comigo. Nem a minha família sanguínea muitas vezes tem o que a minha família espiritual tem. Entende? E quem foi que me deu isso? Jesus Cristo, Filho de Deus. Como é bom saber que eu tenho um pai, um bom pai. Por mim, cantava essa música todo domingo. Essa música é linda. Não é? Tu és o bom pai. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. Eu chego a me arrepiar quando canto essa parte. Porque nós temos um pai dado a nós por Jesus Cristo. Valorizemos isso. Amemos isso. Nós temos um bom pai. Então, eu quero apenas, não está aqui, mas eu senti apenas no coração o desejo de repetir o versículo 4 e 5, os versículos 4 e 5. Eu preciso repetir com a igreja. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Somos filhos por adoção. Temos um irmão mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor. Nós temos um Pai, o Abba Pai.